Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Quem fala é o Cláudio Henrique, começando o 7º episódio do Quebrando as Linhas, podcast oficial da Entre Linhas Gestão Esportiva. Hoje a gente vai falar sobre o mercado do marketing esportivo e hoje a gente recebe um convidado super especial, tem uma história muito bacana, o mercado esportivo vem contribuindo há muito tempo para informar esse nicho e também tem um case pessoal muito bacana e hoje ele está atuando dentro de um clube de futebol. Isso é para muitos no mercado algo que almeja. Então é uma satisfação enorme tê-lo aqui, conversar e ouvir um pouco dessa história. Mas, para iniciar, eu convido o Gabriel aqui até para falar um pouquinho sobre quem é o nosso convidado e como foi um pouquinho desse papo aí que a gente traz já para vocês. É isso aí, Cláudio. Nosso convidado hoje é o Thiago Petroc. Ele é o fundador do Ataque Marketing, um site que é referência para a gente e imagino que para quem está escutando aqui na área de marketing esportivo. E atualmente ele também está atuando no Galo na Veia, que é o programa de sócio do Atlético Mineiro. E o papo hoje foi muito bacana, a gente conversou muito, ele deu várias dicas de como se diferenciar no mercado esportivo, como entrar no mercado esportivo e principalmente você entender quais as possibilidades que você pode ter de atuar nesse mercado, né? Porque é um mercado que encanta muitos olhos, mas ainda é muito difícil de se entrar, ainda tem várias barreiras que as pessoas têm que percorrer. E ele traz algumas visões bem esclarecedoras, alguns insights bem bacanas. E é isso, foi um papo muito legal e espero que você curta o episódio. Cláudio, tem mais algum recado antes do episódio? Eu só digo uma coisa, esse é do tipo de episódio que você tem que estar atento a tudo que o homem vai falar. Assim, foi um episódio cheio de dicas. Esse é a grande. É o único aviso que eu deixo aqui. Procura pescar tudo que o Thiago falou. Ele falou muito, principalmente de como se posicionar, de como desenvolver o seu projeto pessoal mesmo, marketing esportivo. Isso é um diferencial para buscar abrir as portas do mercado, né? Então, assim, é a única dica que eu dou de tantas dicas que vão vir aí. Pegue seu caderninho e anote. Eu acho que vai valer muito a pena ouvir esse episódio. Beleza, Gabriel? Beleza, Cláudio. Então, sem mais delongas, né? Toca a vinheta que o episódio vai começar. Tiago Petroc, seja bem-vindo ao Quebrando as Linhas. Prazerzão ter você aqui com a gente. Aqui na resenha, nos bastidores, a gente já estava falando que você uma experiência muito bacana e o projeto no Ataque Marketing para a gente, ele é um dos expoentes também do mercado. Para a gente, conteúdo sobre marketing ativo, para a gente, como entrelinhas mesmo também, colocando como um player também no mercado. Também quando a gente vai desenvolver conteúdo, a gente tem eu posso, como um benchmark, como um modelo positivo que agrega para o mercado do ataque. Então, assim, muito feliz de ter você aqui conosco para trocar essa ideia sobre construção de carreira, né, no esportivo. Seja bem-vindo. Fala galera, boa noite. Cara, um prazer é meu estar aqui, conversar sobre esporte, sobre marketing, sobre conteúdo. Espero compartilhar muita coisa boa aqui com vocês, com o pessoal. Espero que os ouvintes aproveitem ao máximo aí também, cara. Obrigado aí pelo convite. Opa, fala Thiago. Reforço o que o Claudio falou, né? É uma honra ter você aqui.
como o Claudio já falou, você é uma espécie de inspiração para a gente também, assim, existiam poucas páginas de marketing esportivo e uma delas era a sua, né? Era não, é a sua, e não acabou, né? Ainda bem, nem vai acabar. Acabou ainda, eu espero. É bom botar no presente, né? No passado não, no presente. Foi e continua sendo uma inspiração pra gente. E principalmente porque é um conteúdo bacana e um conteúdo independente e que fala sobre o marketing esportivo, fala sobre a gestão esportiva e é algo que a gente sentia muita falta, ainda sente falta e até parte da nossa motivação por ter nascido, é por ver exemplos como o da sua página e outras páginas. É, E aí a gente viu esse gap de mercado aqui no Recife, mas enfim, isso aí a gente já falou algumas outras oportunidades, não vou repetir aqui. Mas, Thiago, eu queria pedir para tu se apresentar, por favor, para os nossos ouvintes. Beleza, agradecer as palavras. Eu fico lisonjeado aí pelo elogio. Já trabalho com conteúdo há um tempo e, verdade, meu conteúdo é 100% independente. Então, eu posso falar de qualquer marca livremente, posso falar dos clubes. E, na verdade, o que eu trato muito ali com o ataque são temas que eu vejo que são importantes, que estão, às vezes, na crista da onda ali. Dou a minha visão como profissional do marketing mesmo, do marketing esportivo. Então, eu acho que o ataque vem conseguindo, né, esse alcance graças a isso. Ele é autêntico, genuíno e a gente trabalha muito opinião. Isso é a melhor parte. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou formado em administração, tenho pós em marketing e já na pós mesmo eu já comecei a trabalhar já com marketing esportivo, fiz meu TCC para trabalho com sócio torcedor, enfim. E aí eu sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar com marketing esportivo. E quando eu fiz a minha pós-graduação, eu estava determinado a entrar nesse mercado. Eu ainda não tinha trabalhado ainda. Foi quando eu consegui uma chance de entrar e foi bem ocasional. Eu trabalhava numa empresa de peças de carro. E essa empresa ela patrocinava um piloto. Eu consegui fazer um projeto curto pro piloto, que apareceu para outra pessoa, que aí um outro profissional do marketing enxergou ali uma oportunidade, me chamou para conversar e a gente foi virando um negócio. Eu fui trabalhar numa agência de marketing esportivo e aí minha carreira deu certo dentro disso. Isso já tem 10 anos quase, praticamente 10 anos. Comecei na agência de marketing esportivo, eu trabalhei no comercial, em primeiro lugar, depois fui trabalhar com estratégia também. E aí eu trabalhei Cara, agora, desculpa a falha na memória, deve ter sido uns 2, 3 anos. Depois trabalhei com uma empresa que era licenciada de clubes para marcas esportivas e também deu muito certo porque tive mais experiência, eu tive experiência do outro lado, na verdade. Quando eu trabalhava com a agência, eu trabalhei em clubes também. Então eu vi muito o lado do clube e o lado da agência. Depois, quando eu fui trabalhar com a marca, eu fui ver também como que a marca sendo cliente do clube. Então foi mais uma experiência legal. Depois trabalhei em outras empresas, também empresas de licenciamento, enfim. Até que já tem um bom tempo eu trabalho com conteúdo numa agência de marketing digital. Uma empresa de marketing digital, uma empresa do mundo em marketing de conteúdo. Eu trabalho nela e, paralelamente a isso, hoje eu trabalho com o Galo na Veia. Então, eu trabalho no Atlético já tem... Hoje está fazendo mais ou menos uns 10 meses que eu tô lá, já trabalhando. Eu trabalho em paralelo com uma startup que presta serviço para o Atlético e a gente consegue prestar esse serviço. E, cara, eu acho que tem um mercado muito grande aí de marketing esportivo para ser trabalhado conteúdo e plenamente satisfeito. Então, já participei de feiras, cursos, eventos, trabalhei com ataque, com isso também. O ataque foi uma grande ponte para mim nesse meio todo, nesse cenário todo, para eu poder me É inserir uma também, coisa tá, que pessoal? a gente conversa muito, como é que eu posso dizer? Essa questão
quando a gente se dedica a um projeto, né, ou quando a gente se dedica a algo, a gente meio que faz essa escolha, vamos dizer assim, de estar sempre é, buscando é, alocar seus horários, organizar e tipo, para poder fazer dar certo, né? E eu realmente eu lembro dessa nessa tua fala aí de algumas coisas em relação a começo da entrelinha, em relação a o que a gente o que a gente já fez antes e agora o que a gente tem desenvolvido numa outra empresa, num outro segmento totalmente diferente. E tipo aquela coisa de poxa, de noite chegar, às vezes tinha aula de manhã na faculdade, à tarde esse trabalho, à noite chegava para poder fazer o conteúdo. A primeira que o profissional tem que ter nesse ponto, eu acho que é a proatividade. A iniciativa, é correr atrás, vai ter que meter a casa, vai ter que ralar muito de início. Então, isso aí é muito importante para quem pensa em entrar nesse meio. Eu queria saber como é essa estrutura do Ataque Marketing, né? Se é você que faz as artes, os textos, as pesquisas, tem parceiros, como funciona? Cara, boa pergunta do Ataque. O Ataque, ele é um portal 100% independente. A gente tem o nosso site, ele é publicação de artigos e tem as redes sociais. Então, sou eu que penso, né, nos artigos que vão ali, porque na verdade o que eu tento buscar com o Ataque é buscar uma reflexão, buscar o debate, fomentar, né, a conversa com outras pessoas do meio. O Ataque ele nasceu sem pretensão nenhuma, na verdade. A pretensão do Ataque era quando eu trabalhava na agência de marketing esportivo, a gente fechava alguns contratos e a gente não via sair na imprensa. Ainda não tinha. A rede social ainda estava começando, ainda 10 anos atrás, o boom da rede social ainda estava começando. Então não tinha essa onda toda, essa busca toda. Então fui lá, comecei a criar um perfil na rede social. E aí eu começava a publicar algumas coisas, algumas notícias, algumas notinhas. E comecei a ganhar uma pequena repercussão, porque eu conversava com outras pessoas, buscava ali outros assuntos do meio. E aí eu fui começando a ganhar essa notoriedade. Mas, sendo bem direto, como o Ataque é 100% independente, sou eu que escrevo, eu que penso nos temas, proponho essa conversa assim, do ponto de vista que eu tenho sobre marketing esportivo e principalmente sobre o tema que está sendo discutido. Então, uma reflexão, não quer dizer que eu esteja 100% certo, e já aconteceu de sair muita discussão boa dali. Muita conversa, muita visão que às vezes uma pessoa contribui com alguma coisa. Gente que já tem experiência no meio, às vezes faz um apontamento e eu falo, nossa, caramba, ideia legal isso. E pode acontecer. Na verdade, o Ataque é isso mesmo, sabe? Massa. Eu acho bacana esse formato, vamos dizer assim, colaborativo, principalmente porque a gente tem muita gente que, que escreve bastante, posta conteúdo, que escreve sobre várias coisas. Por exemplo, Entre Linhas, ela tem essa visão de, por exemplo, eu posso dizer, é meio que um lema nosso. É a gente ter um olhar muito voltado para cá, para o Nordeste, porque pouco ou só quando algo é muito difundido, muito estourado, e isso aparece. E a gente tem um mercado aqui na região que pode ele não parecer um, não ser um mercado profissionais que aparece em todo lugar, vamos dizer assim, mas tem muita coisa acontecendo, sabe? Mesmo que, vamos dizer assim, em castas um pouco mais baixas dentro do mercado esportivo, dentro do futebol mesmo, mas algumas coisas estão sendo feitas, estão sendo realizadas e a gente gosta de trazer. Por exemplo, o podcast passado a gente trouxe o pessoal do basquete Unifacisa, daqui da Paraíba, e a gente trocou uma ideia com a Luísa. Tipo, o pessoal lá tem um trabalho fantástico, assim. Eu gosto muito do trabalho deles.
Mas, tipo, eu não vejo o pessoal falar tanto quando o assunto é NBB, vamos dizer assim, do que é desenvolvido lá. E aí a gente meio que tomou esse partido meio regionalista, vamos dizer assim. É essa coisa que o recifense e o nordestino tem muito de não. Vamos exaltar o que a gente tem de melhor aqui, o que está sendo feito bem feito aqui na região, né? Mas eu gosto bastante desse formato, assim, porque a gente consegue trazer visões diferentes do mercado e o que está acontecendo, né? Pô, eu nunca vi ou pouco vi sobre o marketing esportivo sendo desenvolvido no norte, assim, por exemplo, os grandes players lá, os grandes clubes como o Remo Paysandu, que, tipo, eles puxam um pouco mais da região, mas a gente tem o trabalho, por exemplo, do Manaus, que é muito bacana, dentro das possibilidades ali, e, tipo, tem o Iranduba no feminino, tem um monte de coisa que, poxa, seria muito massa se a gente tivesse, e se a gente pudesse dar voz para essa galera poder comentar e desenvolver lá também os cases, as coisas, pensar, ativar, atuar, enfim. E eu acho bacana esse formato, assim, colaborativo. É muito. Eu acho que eu e o Gabriel, a gente já conversou algumas vezes, tipo, vamos abrir futuramente uma questão assim em relação a ter algumas colunas, algumas pessoas para a gente conversar um pouco mais também para, como é que eu posso dizer, desenvolver também. Né? Porque através dos textos a gente vai desenvolvendo, vai conhecendo pontos de vista. Cara, eu lembro que na metade da década passada, lá para 2016, nem tem tanto tempo assim. É até engraçado falar metade da década passada. Mas eu lembro que lá por volta de 2016 o ataque teve um boom muito grande na época, porque eu entrevistei troquei uma ideia, na verdade. Eu não faço entrevista, eu sou formado em administração, eu não sou jornalista. Então eu troquei uma ideia com a ex-dirigente do Manaus Futebol Clube. Ela chama Patrícia Cerudo, acho que ela nem tá lá mais no Manaus. Mas foi um bate-bola bem legal, assim, eu fiz algumas perguntas para ela, a gente trocou uma ideia, conversou. Possivelmente na época já existia podcast, mas o do Ataque ainda não existia. A gente tem um podcast também, mas na época acho que nem existia ainda, assim, não era essa febre que tem hoje ainda, né? Enfim, mas aí eu consegui conversar com ela e a gente teve um boom muito grande, principalmente no norte, porque realmente é o que vocês estão falando, assim, não chega para o Sudeste, assim, tantas ações ou tantas coisas que são feitas, apesar de terem muitas ações bacanas. O Bahia recentemente deu boas aulas de como engajar o torcedor com causas importantes. O Vitória já deu boas aulas. O Sport Recife tem bons exemplos. Paysandu, cara. Paysandu também foi um outro grande parceiro do ataque. Eles lançaram uma coleção de camisas lembrando os peixes da região norte. Então tinha lá o tambaqui, por exemplo. Aí tinha uma camisa que lembrava o tambaqui. Tinha uma outra que lembrava, se eu não me engano, acho que pirarucu. Eram 4 camisas. E também deu um aceite muito grande. O Ceará é outro clube que é super parceiro nosso. Eles estão sempre trabalhando conteúdo com a gente. Assim, a gente está sempre. Eu, particularmente, sou um grande fã do trabalho ali dos caras do Ceará também. Então, tem um grande exemplo ali que funciona muito bem. E dentro desse cenário, cara, eu acho que o Brasil tem muitos bons exemplos. Eu acho que está chegando uma leva grande de profissionais novos na área, que eu acho que vai engrandecer muito esse meio do marketing esportivo, da gestão esportiva. A gente só tem a ganhar. Com certeza, Thiago. E isso que Thiago falou, perdão, isso que Cláudio falou também é muito importante assim para quem está escutando, para quem deseja entrar na área, que é atacar, fazendo trocadilho, né, com o ataque, mas atacar alguns gaps de mercado que possam vir a ter, assim, o nosso mercado está crescendo, mas ainda tem muita coisa a se desenvolver, né, assim, eu e o Cláudio, a gente está há alguns anos, mas não tanto quanto você já viu ainda mais coisas, né, mas a gente tem visto essa evolução do mercado, nosso mercado se profissionalizando de certa forma, né? Nosso mercado esportivo, porque existia muita coisa amadora, ainda existe, mas
de certa forma, ainda tem muitas oportunidades que as pessoas podem atacar e podem vislumbrar, né, diante disso. Eu acrescento aí nessa conversa, Gabriel, o seguinte: acho que o mercado do esporte mesmo, do escritório ali, do marketing esportivo, gestão esportiva, ele está passando por uma transformação muito grande. Tem uma galera nova chegando e que sabe como fazer e por onde fazer. E assim, o ponto aí de chave, o ponto de virada, de virada de chave aí, né, nessa curva aí, é o quê? Que falta experiência possivelmente para essa galera. Eu não quero me posicionar em nenhuma das duas situações, nem o experiente, ou o cara que que está chegando com essas ideias super novas, não. Eu olhando de fora, tentando fazer um apontamento para quem está de fora, assim, fazer um melhor julgamento. Eu acho que tem uma galera nova chegando com ideias muito boas, uma cabeça muito fresca e que tem muito a acrescentar. Gente que vem de startup, gente que vem do mercado, gente que vem do mercado de tecnologia e que o marketing em geral, a gestão tem muito a crescer com isso. Então, eu sou um pouco mais do lado, como vou dizer, do lado mais descolado, assim, eu sou mais teórico quanto a isso. Eu gosto muito de teoria, mas eu amo a prática como um todo. Então, ver algumas coisas acontecendo, ver alguns bons exemplos acontecendo hoje em dia é muito bom, cara. É muito legal. Quem ganha com isso é o mercado. Com certeza, Thiago. E aí é interessante, tu já trouxe um questionamento, né, que a gente queria te trazer, te perguntar, que é quais transformações tu viste nesses cerca de 11 anos, certo, que você está no mercado, no mercado esportivo, no caso, com o Attack Marketing. Eu queria saber como foi passar por essas transformações, como foi ver o mercado mudando, tanto o mercado esportivo, mas também de comunicação e marketing. Assim, eu imagino que 11 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não imaginava a quantidade de ferramentas ou de redes sociais, ou enfim, a gente estava num outro momento, né? A gente tinha outras perspectivas, assim, a gente que eu digo, eu jogo para você, né? Porque 10 anos atrás eu ainda nem atuava na área ainda, mas aí eu queria saber como foi se adaptar para esse novo momento e é isso. Tá. É, eu vejo com muito bons olhos essa transformação, de verdade. Eu vejo com um lado bem positivo. Quanto mais qualificado o mercado está, quanto mais pessoas qualificadas entram dentro do mercado, mais competitivo fica e mais as pessoas tendem a ganhar. Quando você vê um profissional ali atuando, que o cara é bom, que o cara é inteligente, que o cara tem boas ideias, você também vai querer aprimorar mais o seu conhecimento, você vai querer beber de outras fontes, ter o conhecimento, não para rivalizar com ele. A questão não é rivalizar o mercado, pelo contrário, mas é entender que a régua está subindo. A régua desse procedimento está subindo. E sim, eu já trabalhei com clubes, não vou falar qual, mas já trabalhei com um clube que tinha um dirigente que era extremamente antiquado, assim, era um cara mais com pensamentos mais antigos ainda, que acha que o marketing pode ou que o marketing é só uma salinha e precisa fazer propaganda, por exemplo. Não é isso. O marketing ele ajuda a vender, se a gente pensar. Então a gente tem que criar canais para isso. Então, quando eu comecei lá atrás, quase, se eu não me engano, pessoal, deve ser mais ou menos uns 9 anos atrás. Pra ser mais exato. Enfim, indiferente. Mas quando eu comecei, eu peguei uma linha de profissionais grandes nessa área que ainda não estavam preparados, por exemplo, para a transformação digital. É o que a gente passa hoje a todo instante. Hoje, a todo instante, a gente trabalha a gente está nessa linha de transformação digital. Então, assim, se a gente pegar num todo e pensar como que funciona essa linha de trabalho, você precisa se encaixar dentro dessa transformação e
pensar em soluções, pensar em coisas que são fora da caixa para ter soluções para isso. Então, por exemplo, você estava me falando sobre, vocês estão falando, né, sobre o projeto do ataque, como que é. O ataque, na verdade, foi uma coisa que me ajudou muito a abrir muitas portas. Por quê? Quando eu comecei lá atrás, eu bolei um projeto para o cara que estava pilotando um carro de corrida, nessas fórmulas comuns aí que tem, e deu certo. O ataque foi, quando eu comecei a trabalhar na agência de marketing esportivo, eu criei o ataque só para republicar as coisas ou publicar as coisas que não saíam às vezes na imprensa. A gente fechava um patrocínio com, vamos supor, eu fechava patrocínio com o América Mineiro. E às vezes não saía na imprensa ainda, porque não tinha essa busca. Hoje em dia a informação é muito mais difundida. A corrida por essa informação é muito maior. Antes não tinha isso. Então a América fechava com, vamos supor, fechou com, vou inventar uma empresa aqui, Telemig. Eu ia lá e publicava. Então isso atraía um pouco as atenções. E aí eu comecei a anotar, olha para você ver, na verdade a ideia ela já estava pronta. Eu comecei a notar que eu conseguia uma repercussão com aquilo. E aí eu comecei a fazer o quê? Fazer contatos com pessoas do meio. Então se eu fosse dar uma dica hoje para e muitas pessoas me procuram no e-mail do ataque, às vezes até pedindo emprego. Emprego dificilmente, não vai ter emprego no ataque, infelizmente. Mas se eu fosse dar uma dica hoje pro pessoal que pensa em entrar nesse meio e que tem o interesse, seria trabalhar o network em primeiro lugar. É ter contato, saber conversar com outras pessoas. Hoje a gente abriu as portas aqui. Vocês abriram as portas para mim e, obviamente, também eu abri as portas para vocês. O contato está em aberto. Mas isso pode acontecer com qualquer outro profissional, com qualquer outras pessoas do meio. Eu conheci muitas pessoas que eu admirava com isso. A primeira pessoa que eu conheci no marketing esportivo, eu fui atrás, foi o Avancini, do Inter, Jorge Avancini, do Inter. Que para mim era um cara que eu tinha ali como, caramba, esse cara é muito foda. Isso quando eu fiz meu TCC lá na minha pós-graduação, na minha formação. Eu fui atrás dele, mandei um e-mail, o cara foi super gentil comigo. E aí eu comecei a ler, peraí, quando eu fiz meu TCC, eu já conversei com um cara desse, por que eu não posso conversar com outros? E eu comecei a fazer contato, conhecer pessoas novas, e isso, em geral, acho que foi abrindo algumas portas para mim. Acabou que eu criei um projeto e daí eu formatei a ideia do ataque como um todo. E isso deu para mim, abriu para mim boas portas no meio. Para você ter uma ideia, como que aconteceu a questão do ataque ter um site, né, em primeiro lugar. Porque eu notei que eu tinha ali a rede social, na época o Instagram também não estava bombando, não, ainda não. Tanto que o Instagram do ataque deve ser o quê? 2015, 2016, por aí. Sinceramente, eu também não lembro. Enfim. Mas eu já tinha o Twitter e tinha o Facebook. E aí, com o Twitter e o Facebook nessa época, se eu não me engano, acho que o site do ataque é de 2012. Porque teve Porque eu lembro eu fazendo um artigo sobre a final da Libertadores, do Corinthians contra o Boca Juniors. Então, pelo menos de 2012 ele era. E o que acontece nesse inteirinho, nessa jogada toda? Nessas peças todas que a gente está movendo? Eu fui abrindo portas, fui começando a entrar em contato. E aí eu percebi que precisava de um site mesmo formatado. Não um blog onde eu só escrevesse algumas coisas. Mas montar um site que fizesse que eu conseguisse mover, estar mais em contato, conhecer mais. E é bom porque a cada dia eu aprendo um pouco mais com o ataque também, com as coisas que eu publico por ali. Opa, verdade. E eu achei interessante essa cronologia também. E cito, por exemplo, dentro dessa transformação, eu não sei se. Eu acredito que impactou, porque realmente foi o que impactou para mim, que foi aquele momento de preparação. Se a gente for usar, vamos dizer assim, 10 anos, 2011, 2010, para ali, era um momento de preparação para a Copa do Mundo, o Brasil ia receber a Copa do Mundo, aquela coisa, a gente vivendo uma virada de chave, vamos dizer assim,
nessa forma de ver o esporte como um entretenimento, né? Eu digo sempre que, tipo, foi um ponto de virada de chave para mim, para ver o esporte, o futebol com um outro, algo muito maior do que você só ir para o estádio e ver o seu time jogar, vencer ou ganhar e voltar para casa e tal. Você começar a entender todos os meandros que tem ali ao redor daquela partida. E eu acho que a gente foi meio que passando essa transformação. Eu não sou novinho, não, feito o Gabriel falou aí, mas eu vivi meio que uma transformação assim em relação a essa questão de ver algumas mudanças também, não atuando diretamente, mas como um fã do esporte, né? Você vê que, por exemplo, como tu falaste hoje, a transformação digital, os clubes, o esporte ele tem que estar dentro do ambiente digital. Mas alguns anos atrás, a gente estava falando muito como é que eu posso dizer, na experiência do fã, como a Copa do Mundo proporciona e proporcionou, né, para a gente quando a gente viveu lá em 2014 e nas outras Copas para frente. E essa virada de chave para mim é uma das transformações que, ao meu ver, são bem impactantes assim para o mercado. Eu não sei o que tu acha em relação a isso, essa coisa de essa mudança de patamar mesmo, né? Tipo, eu tô deixando de focar no dinheiro que o patrocinador me dá, mas eu vou focar muito mais na experiência que o meu torcedor, que o fã que eu vou receber no meu evento esportivo vai ter com a minha marca patrocinadora. Eu acho que tem essa mudança de mentalidade como algo que transformou-se nesse período. Não acha, Thiago? Acho sim. Eu tenho me aprimorado muito em fancentricity, tá? A questão de ter o torcedor como centro das ações do clube como um todo. Então, assim, quando a gente fala no fã, é o cara que não é simplesmente torcedor, é o cara que também é o sócio, é o cara que leva o clube mais a sério, que consome em geral. Não, mas, ô Thiago, desculpa o mineirês, pessoal, pelo nome, mas vamos lá. Vamos lá. Thiago, mas você acha então que a gente tem que olhar o torcedor como consumidor? Não. Sou muito a favor ainda da essência do futebol, da paixão pelo futebol como um todo, mas a gente também não pode fechar os olhos porque o clube hoje é uma fonte de negócio muito grande fora do campo. O torcedor é uma mola grande para isso. Então, beleza, tem o campo dos torcedores, legal, mas a gente precisa também verificar quem são os fãs e colocar eles no centro de tudo. Então, um exemplo, hoje saiu a notícia de que o Ajax vai pegar a taça que eles ganharam do campeonato holandês, vai derreter a taça, vai fazer com a taça derretida 42 mil estrelinhas para distribuir para os sócios torcedores que não puderam acompanhar o time na arquibancada, nos estádios, por causa da pandemia, mas é uma forma de premiar essa turma, que continuou como sócio do clube mesmo assim. É genial, cara, é muito legal. O clube perde a taça, mas pelo menos, cara, o torcedor fica com aquela lembrança boa. E de todo jeito, o clube depois também pode criar uma réplica, enfim, da taça. Mas é uma premiação, é uma questão de saber colocar o fã, o torcedor, o sócio-torcedor, o sócio do clube, como ponto principal das suas ações. A razão do clube existir é o torcedor. Quando houver um torcedor, o clube pode existir. Agora, como são feitas as ações, como é feito o dinheiro, isso que vai decidir uma estratégia, um campo de pensamento que o clube tem, que vai poder se relacionar melhor com o seu torcedor.
E eu sou total a favor de manter o torcedor, de manter o fã, como eu falei, como centro das atenções do clube, promovendo a ele experiências fantásticas de jogo que vão ser inesquecíveis. E para isso você consegue, e com isso você consegue fidelizar esse torcedor junto ao seu clube. Perfeito, Thiago. E aí, aproveitando isso aí que tu falou, né? Tu tava dizendo que tu tá se aperfeiçoando, tu tá se aprimorando nessa questão do fan centricity, do fan no centro, né? Vamos trazer português para facilitar a nossa vida. E eu queria saber de tu, na verdade, quais as qualificações um bom profissional de marketing esportivo precisa ter, assim, o que é que ele precisa estudar, em quais áreas ele pode se aprimorar, se aperfeiçoar, não só de marketing esportivo, mas de comunicação, de marketing, de administração. Tu falou que tu é formado em administração e tem uma pós em marketing, certo? É engraçado porque eu sou de publicidade e o Cláudio é de administração, então a gente tem visões um pouco diferentes, mas acaba sendo importante para se complementar, assim. Uma coisa complementa a outra. Cara, quais são as qualificações que o profissional tem que ter? Eu diria, assim, o ideal é uma área mais voltada para negócio, ou administração, publicidade, propaganda também é bom. Qualquer curso que esteja voltado para isso, até com visão para negócio, eu acho uma boa. Marketing também, formação nesse sentido. Uma qualificação que é muito importante hoje em dia, muito importante, é ter o inglês. O inglês hoje em dia, não que seja exigido como pré-requisito para ser contratado, mas hoje eu recomendo muito, porque muitos termos a gente acaba absorvendo do inglês. Eu sou 100% nacionalista, eu gosto muito de utilizar ao máximo os termos em português, mas, cara, inevitavelmente a gente vai utilizar inglês mesmo. Então, eu não estou falando nem por alguns termos como skills, essas coisas, nem isso não. Porque, por exemplo, quando a gente fala de CRM, por exemplo, então a gente sabe que vem do inglês mesmo. Então, ter o inglês hoje bem trabalhado para entender algumas coisas, porque muita coisa a gente bebe de fora, a gente bebe da fonte de fora, é importante. Outra qualificação que eu poderia dizer para vocês é aproveitar alguns cursos que tenham alguma boa referência no meio, tá? Hoje eu vejo alguns cursos na internet, eu não sei se seria o ideal para ser feito. Mas alguns cursos muito bons, por exemplo, tem um curso agora que é o Inovação no Marketing. Eu recomendo ele tranquilamente para ser feito. Depois, quem quiser procurar, inclusive é o ex-vice-presidente do Vasco que ministra ele. Assim, essas qualificações que eu diria, administração ou publicidade e propaganda, marketing, que tenha sempre uma ligação com negócios, até MBA, que vai estar ligado em negócios, ter um inglês bom e pensar em algum curso paralelo, alguma pós-graduação, eu acho importante nisso. Porque quando a gente pensa no profissional trabalhando, cara, muito mais do que ter uma formação, conta muito a atitude desse profissional. E eu já acabei falando aqui algumas vezes. É o cara ter atitude, é o cara ser proativo, é o cara pensar fora da caixa. Falei, o cara, a menina também, ela ter uma visão às vezes, de inovação. E inovação não está diretamente ligada à tecnologia. Mas é uma coisa que ela pode fazer a partir do momento que ela vê alguma coisa sendo feita de forma diferente. Isso é inovar. Então, a pessoa ter um instinto de pensar, peraí, o cara está fazendo desse jeito, por que ele está fazendo isso? Agora eles estão colocando placa de LED em volta do campo. Beleza, por que eles estão colocando desse jeito? Será que a placa de LED, se ela ficasse em pé de um outro jeito, não caberia mais informações ali dentro? Às vezes pode até não caber. Mas pelo menos pensar nisso, ter esse instinto de botar a cachola para funcionar, isso é muito importante. E eu diria que essa questão de ter atitude, até para você fazer um networking, por exemplo, você vai ter que ter atitude, cara, de ir atrás, procurar, conversar. Fulano, às vezes pelo LinkedIn, cara, você consegue ter contato com vários profissionais, você consegue começar uma conversa com um cara ali.
sabendo conversar, sabendo puxar uma conversa, e você pode tirar boas informações ali. O que eu diria hoje, isso é o principal. E aí você tem um outro lado também, que é como construir valor dentro do mercado esportivo. Como que você constrói valor pela formação que você tem e por tudo que você tem. Eu vou ser bem direto aqui, galera. Eu acho que é uma dica que vai funcionar 100% para quem está ouvindo a gente. Hoje em dia, a gente vive diria até uma era mais voltada para as especializações. Então, quando você domina uma ferramenta, por exemplo, de automação de marketing, quando você domina certo processo, a sua chance de entrar nesse mercado é muito maior do que não basta ter boa vontade. Por exemplo, como eu falei, eu recebo muitos currículos, às vezes, de pessoas querendo entrar no mercado. Mas aí, o que você sabe fazer diferente? Você tem algum domínio disso? Você já fez alguma coisa para ser diferente? Fez algum curso, pelo menos, para se especializar? Tem vários cursos que você pode fazer hoje, voltados para marketing de conteúdo, inbound marketing, ou mexer num CRM, que vai fazer o diferencial quando um clube ou quando uma empresa, não precisa ser necessariamente um clube, uma empresa mesmo, possa te contratar para você fazer, para você atuar. Então, saber dominar alguma ferramenta, ou saber trabalhar com uma ferramenta específica, se aprofundar nisso, entender, peraí, vou dar um exemplo raso aqui, o Flamengo. Qual ferramenta que ele atua lá dentro? Será que eu consigo essa informação? Depois que você conseguiu, cara, como é que mexe nisso aí? Você não precisa esperar ser contratado por uma empresa, por uma marca ou por um clube para começar a mexer nisso. Para pelo menos ter conhecimento de como que é esse processo. E hoje em dia os clubes estão se preparando, ainda está um pouco devagar, mas eles estão se preparando para essa transformação digital. E quem não estiver preparado para isso, eu acho que vai caminhar um pouquinho bem atrás disso tudo. Perfeito. O próprio Atlético Mineiro, né, que você está à frente aí desse projeto do Galo na Veia, né, é um clube que tem inovado bastante e a gente tem visto aí que é um clube que tem tomado a frente em diversos aspectos, né, é até engraçado que eu não sei nem se você conhece ele, né, mas imagino que sim. Mas eu fico dizendo para o Cláudio, a gente precisa trazer Felipe Ribe aqui, porque justamente eu sigo no LinkedIn e acaba que tem umas coisas que chega lá primeiro no LinkedIn do que no Instagram ou em outros lugares, né? E eu vejo que o Atlético Mineiro tem se tornado um expoente nessa questão de inovação. E isso é muito interessante, assim, porque eu acho que é algo que vai ditar o futuro do nosso mercado também, de certa forma, né? A inovação não passa só pela tecnologia, mas também por talvez ver uma nova forma de fazer algo que você já fazia durante décadas, mas você conseguir otimizar aquilo, você conseguir trazer de uma outra forma. A gente tem que pensar, cara, o seguinte, os clubes precisam cada vez mais monetizar. Então, toda forma de criação, de captação de nova receita é importante nesse meio, nesse contexto que a gente está inserido. Então, quando a gente pensa numa solução para isso, quando a gente pensa em propor uma ideia, propor uma solução, ela inevitavelmente vai passar por um caminho como esse. Então, já tem uma outra dica. Sempre pensar com cabeça de negócio, pensar com cabeça de business. Para quê? Para tentar promover para o clube alguma solução, alguma ideia boa que faça movimentar ainda o caixa do clube, os cofres do clube. Então, pensando desse jeito, eu até escrevo muito no Ataque sobre isso. Eu fiz uns 3 últimos artigos que eu fiz. Um foi sobre e-mail marketing, detalhei todo o processo de e-mail marketing. E os 2 últimos foi sobre monetização dos clubes e quais são os novos meios que eles estão pensando. Se a gente parar para pensar hoje, a maior receita do clube hoje é televisão, dos clubes brasileiros, claro. Televisão, depois jogadores vendidos, e aí tem outros meios que vão aparecendo. É possível que os profissionais pensem nisso, para justificar todo um investimento de um clube, para justificar todo
a rotina do clube dentro desses valores. Então, assim, é muito fácil a gente pensar. O que acontece, Cláudio e Gabriel, não é. Não é. Não existe culpados nisso. Mas o que acontece? A pessoa pensa, vou trabalhar com marca esportiva, ótimo, nossa, legal. Cara, olha os tweets desse clube. Nossa, olha o Instagram aqui do clube, que legal. E o pessoal acha que. Eu acho que até está começando a diminuir isso. Mas há um tempo atrás era muito isso. Eu recebia muito currículo, muito contato de pessoas querendo indicação de clube. Gente, eu não indico ninguém. Já deixando claro aqui, quem está pensando em me escrever pedindo indicação, é bom que já, já desista dessa ideia. Mas tinha gente pensando nisso e me dava como exemplo, por exemplo, a rede social de clube, ou uma propaganda que o clube fez, alguma coisa nesse sentido. Não é assim que funciona. Isso é um dos meios para captar novas formas de monetização. Então, isso tudo é um cenário como um todo. É natural, às vezes, até que as pessoas pensem assim, porque elas também não sabem como que funciona. Mas é isso, cara. Eu acho que o cenário tem ficado positivo, ainda não é positivo. Mas eu acho que o Brasil, assim, ele está mudando aos pouquinhos e muita coisa boa está acontecendo. Vocês falaram do Atlético Mineiro, o Atlético está reformulando, sim, o cenário deles hoje, está reformulando o quadro de pessoas, mas a gente vê também em outros clubes isso acontecendo. Na verdade, isso é muito bom. Como eu falei, já dei exemplos aqui, isso é muito bom para o mercado como um todo. Isso é um processo, como é que eu posso dizer? Ele melhora para quem quer entrar no mercado e principalmente para os clubes obterem esses resultados que você falou e a gente sempre fala, né? É essa questão do clube estar sempre buscando diversificar suas receitas e vender, né? Quer queira ou quer não, é, o clube não deixa de ter, os clubes não deixam de ter essa veia comercial muito importante. E principalmente a gente vê essa evolução profissional, tanto do clube para com os profissionais, quanto dos profissionais para o clube, né? Ou para o esporte em geral. Está vendo realmente, como tu falaste, mais pessoas capacitadas entrando no jogo, e isso é bom demais, porque mostra que pode se evoluir, que está se evoluindo e pode se evoluir cada vez mais. Né? Cara, quem é bom tem que ficar, cara. Quem é bom, sempre tem espaço para quem é bom. Agora, como que eu vou ser bom então, cara? Ah, leia mais, acompanhe mais vários outros esportes, não fique só no futebol também. A gente tem vários outros bons exemplos. Exemplos vindos de fora também são muito bem-vindos. E sempre pensar, como eu falei, sempre tentando enxergar o negócio acontecendo como um todo. O negócio que eu falo mesmo, o business mesmo acontecendo como um todo. Verdade. E aí, Tiago, você falou de um ponto crucial, assim, que a gente concorda muito e queria saber como construir essa rede de networking, né? Assim, como foi durante todos esses anos alimentar esses contatos, construir uma rede de networking forte. Assim, tem gente que tem uma maior aptidão para falar com outros profissionais, para trocar uma ideia. Tem outras pessoas que nem tanto, que tem uma visão mais tímida do negócio, não sei. Mas eu queria saber como é que se faz para construir valor com diferentes stakeholders, né? Desde gente de marca, gente de clube, gente de outros esportes. Como foi desenvolver todo esse trabalho? Fala especificamente do ataque? Cara, não só do ataque, de um modo geral, assim, do ataque, galo na veia, tudo que toda sua trajetória profissional, como foi alimentar esses contatos que você teve e tem até hoje, né, assim, de entrevistar, né, entre aspas, como você falou, de talvez trazer de primeira mão um projeto, ou então de apresentar algum projeto. Cara, assim, na verdade, por exemplo, quando
vou citar um exemplo aqui. Quando eu comecei meu primeiro emprego mesmo, formal, no marketing esportivo, foi uma agência de marketing esportivo, foi a SB Sports. A minha conversa com o dono da agência foi que eu gostava muito de esporte, mas que eu gostava muito mais de negócios. E eu acho que isso aí foi uma chave que, quando eu falei com esse dono da agência sobre isso, acho que foi uma chave que deve ter virado nele, mas na verdade estava virando uma chave para mim pro resto da minha vida, cara. Quero pensar o quê? Beleza, eu gosto muito de esporte, eu amo futebol, eu adoro basquete, cara. Sou fãzaço de basquete. Gosto de vários outros esportes, UFC, automobilismo, enfim. E aí eu falei com ele que eu gostava muito de esporte, mas eu gostava muito mais de negócios. E nisso aí virou a chave nele e eu consegui provar para ele que eu queria ter essa chance para pensar em trabalhar em negociações. Por quê? Com o tempo, eu fui aprendendo, e ainda bem que eu tive essa sorte, mas eu fui aprendendo que, por exemplo, para se fazer uma venda, a gente pode ter um processo de vendas. O que é o processo de vendas? Por exemplo, eu vou fazer uma negociação ou vou fazer um trabalho, eu posso fazer isso dentro de um processo. Não é simplesmente chegar, ligar pro cara, e aí, quer um patrocínio aí? Ou por que você não patrocina o meu clube? Não é assim, necessariamente. Existe um universo muito grande por trás de um patrocínio. Existe, lógico, o cara da empresa, o responsável pela empresa que já tem uma intenção em patrocinar, e ele provoca uma conversa com o clube para entrar nisso. O clube às vezes já tem uma relação boa com o patrocinador e aí vai rolar um patrocínio. Mas quando a gente pensa, por exemplo, que era o meu caso, o que a gente fazia? A gente pegava clubes que não tinham patrocínio e a gente vendia muito patrocínio pontual, por exemplo. Ou pegava clubes que não estavam necessariamente... A gente pegava clube desde o clube grande. Então, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte. A gente pegava os clubes do Campeonato Mineiro. Atlético e Cruzeiro já eram clientes nossos para trabalhar patrocínio. Mas tinha um Campeonato Mineiro, a gente podia trabalhar com Vila Nova, com Democrata de Sete Lagoas, podia trabalhar com o Guarani de Divinópolis. E aí tinha também uma linha que a gente podia atacar nesse ponto. E aí eu consegui mostrar os meus diferenciais. Que era o quê? Eu sabia prospectar e sabia conversar. E saber conversar entra o processo que eu acabei de falar. Sem querer, eu comecei a implementar um processo ali dentro. E depois que eu fui entender exatamente que eu estava montando um processo. E depois eu acabei vendo isso mais para frente quando eu vim trabalhar nessa startup, nessa empresa de conteúdo que eu trabalho hoje. É que eu fui entender exatamente o que eu estava fazendo. Eu precisei sair da empresa, da agência de marketing esportivo, para entender que aquilo ali era um processo formado, com entrada, com conversa, com pitch de vendas para poder fazer. Isso falando pelo lado comercial. Eu posso também citar o lado de marketing, que é planejamento. Que é o quê? O marketing é um universo muito grande. A gente pode fazer colocar o fã no centro das atenções. A gente pode falar de patrocínio, pode falar de relacionamento, pode falar de vendas de cadeira, sócio-torcedor, tem muita coisa que a gente pode explorar. Então, quando a gente fala em geral, por exemplo, vamos supor, marketing, o planejamento para sócio-torcedor, use sempre eu recomendo que se use sempre uma mentalidade pensando em grana nesse negócio. Não adianta pensar só em esporte. Esporte é um diferencial muito grande. Não adianta você querer vender televisão sem entender de televisão. Não adianta você querer vender aspirador de pó se você não entende de aspirador de pó. Então não adianta você trabalhar com esporte se você não gosta de esporte. É bom para você entender em qual cenário tá. Ah, mas pô, eu não preciso ser torcedor para trabalhar no marketing ou no comercial de um clube. Ok, não precisa ser mesmo não. Mas você tem que entender aonde você está entrando, qual que é a razão do clube existir, por que existe tanto negócio. Cara, é até engraçado falar isso, porque algumas pessoas pensam nesse sentido e acham que, no geral, basta paixão. E eu acredito que vocês dois, assim como eu, nós sabemos aqui que a paixão no futebol é algo extraordinário. Não é como vender televisão, por exemplo.
Aí a gente está falando de um outro cenário bem diferente que envolve a paixão do torcedor. E aí, qual que é a diferença nesse ponto? A gente sabe que o esporte ele tem um impacto muito maior na vida do cidadão do que uma marca qualquer. Então, quando, por exemplo, eu vou à loja ABC Eletrodomésticos, acabou de comprar uma televisão lá, os caras vão te mandar um e-mail sobre televisão, você vai abrir aquele e-mail, se abrir, podem falar a verdade, eu sei que vocês dois não vão abrir. Mas se abrir, vocês vão mal clicar em alguma coisa lá e pronto. Diferente de, veja bem, eu não sei se vocês torcem para o Santa, para o Sport ou para o Náutico. Ou outro time qualquer. Mas vocês vão para o jogo do time de vocês. E aí o time ganhou, sei lá, 2-0. No dia seguinte tem um e-mail na sua caixa de e-mail falando como foi o jogo, o relatório do jogo, e ainda tem os vídeos dos jogos. Isso é uma relação muito maior, muito mais aprofundada. Então, você ter esse conhecimento, ter esse diferencial para trabalhar, para pensar nisso, já respondendo aí a pergunta do Gabriel, acho que foi o Gabriel que perguntou, né? Ou foi o Cláudio? Não, acho que fui eu. Então, é pensar nesse universo todo. Você tem que ter uma visão macro sobre negócios, sobre paixão no futebol, e aí sim você começa a encaixar as coisas, você começa a ter uma maior percepção do que de fato diferencia trabalhar em esporte como um todo e conseguir gerar valor para isso, para esses profissionais que estão ali, construir um valor diferente para esses profissionais do marketing esportivo. É muito bacana ver essa trilha, né, que fizeste. Como eu estava falando, isso realmente faz a gente, no caso nós treininhos e outros colegas que ouvem, pessoas que consomem podcast, conteúdos, e o ataque também, se inspirarem, seguirem aproveitando as oportunidades que o mercado oferece. E assim, aproveitando, né, essa pergunta anterior, eu gostaria de saber, claro, dependendo do que puder ser dito, né, a gente não pode entrar dentro das minúcias, mas como foi esse processo assim, da entrada no Galo na Veia e como estar atuando dentro de um clube de massa grande e tal, e além disso conciliar com o ataque, marketing e com o teu outro trabalho, que assim, quer queira ou quer não, como é que eu posso dizer? É como a gente diz aqui, é viração. A gente acaba, o 24 horas às vezes é pouco, vamos dizer assim. Chega na quarta-feira, minha olheira já tá gritando já. Mas é um pouquinho complicado mesmo, porque, por exemplo, quando vamos supor, vou fazer uma publicação ali no Ataque, no Instagram que seja, só no Instagram, tô nem falando de artigo no site ainda não. Até para publicar aquilo, eu tenho que saber o que eu estou publicando. Por exemplo, a última publicação que eu fiz foi uma opinião ali rapidinha sobre conteúdo baseado na entrevista que o Adriano deu recentemente. Então, eu falei ali sobre conteúdo, que o conteúdo quanto mais genuíno, sem filtro, sem máscara, melhor. Em outras palavras, sem aquele filtro do assessor. Porque é isso que conquista as pessoas. Claro, tem o fator do Adriano ser carismático, ser um puta centroavante histórico, tem todo aquele charme que ele tem de ser um jogador que largou tudo para viver onde ele mora, enfim. Então, e foi um baita centroavante. Mas fora isso, a entrevista dele foi muito legal porque foi bem genuína. Eu tive que ver a entrevista para poder opinar, para poder falar se foi mesmo genuíno, se foi legal. E, cara, eu achei bem legal a entrevista. Por que eu achei legal? Porque foi sem filtro. E aí eu tive que publicar isso. Então, isso quando eu faço uma publicação assim, em rede social, que é Instagram, Facebook ou então no Twitter, enfim. Quando eu vou para o site, aí sim eu demoro até mais tempo. E eu comecei a mais ou menos dividir meu tempo para isso. Então, dia de semana eu trabalho na empresa de marketing de conteúdo digital que eu trabalho. Depois eu ainda, no fim do dia,
Eu trabalho pro Atlético fazendo alguns pontuações, apontamentos ali dentro. E, na verdade, o Atlético, eu consigo trabalhar remoto hoje em dia, mas eu vou lá algumas boas vezes. Tem algumas coisas que a gente tem que ver lá. Eu tenho que me reunir com o time que está lá hoje. Eu tenho que conversar com o head de operação, o diretor de marketing lá. A gente tem que conversar com ele, tem que mostrar apontamento, mas eu consigo fazer, graças a Deus, o que me ajuda é fazer isso também de casa, até porque também, quando começou o ano passado, já estava em pandemia. Então a gente tinha muito que trabalhar em casa. Então eu consigo conciliar dessa forma. Então foi um ponto que me ajudou nisso. Por que que rolou, né? Por que aconteceu esse trabalho com o Atlético? Porque eu domino algumas coisas, algumas ações que estão sendo feitas dentro do Galo na Veia, que é trabalhar com relacionamento, não gerenciar, mas dominar as regras ali de relacionamento com o cliente, que são importantes e que dificilmente outra pessoa no mercado conhece. E por ter formação já no esporte, já ter trabalhado com esporte, possivelmente alguém achou que eu era a pessoa certa para isso e me convidou para ir para lá. Então, assim, o que eu falei na pergunta anterior, domine a ferramenta, domine uma ferramenta ou tenha conhecimento, porque isso pode ser um diferencial para você trabalhar e poder pôr em prática o seu conhecimento da melhor forma possível, sempre oferecendo o que você possa oferecer a mais. Pegue aquilo dali com unhas e dentes para você resolver isso. Thiago, a gente costuma brincar aqui, eu e Cláudio, que a gente faz podcast, mas acaba tendo uma aula gratuita, né? Porque a gente conversa com vários profissionais, acaba trocando uma ideia muito legal e aprendendo muito. E contigo, com certeza, não foi diferente. Assim, eu particularmente aprendi bastante. Quero ouvir de novo aqui o podcast para poder anotar algumas coisas com calma, né? Acaba que na conversa aqui não dá para anotar, mas com calma você deu muitos insights e com certeza quem está ouvindo aqui vai poder pescar muita coisa. E aí, já caminhando para o nosso final, Thiago, eu queria te perguntar qual. É porque não existe um passo a passo, né? Mas quais seriam os passos, pelo menos iniciais, para se criar um projeto independente de marketing esportivo, digamos assim, como o Ataque Marketing. Nós da Entre Linhas também somos um projeto independente, né? Mas eu queria ouvir de tu, quais esses passos iniciais para se criar um projeto, montar um site, um perfil, o que quer que seja. Legal. Cara, acho que em primeiro lugar você precisa ter uma ideia baseada em não diria necessidade, mas uma coisa que fosse duradoura, fosse de longo prazo. Por exemplo, criar um perfil é um legal hoje em dia? Claro que é, cara. É uma boa. Mas o que você vai oferecer de diferencial? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido. Eu vejo muito perfil de futebol. Os caras colocam gols, lances, fala lá do Cristiano Ronaldo, do Messi. Cristiano Ronaldo acabou de bater o 100 gols pela Juventus. Legal. Mas e aí, o que você vai oferecer de diferencial? É só falar disso? Porque tem um monte de perfil que já fala disso. E um monte de perfil hoje que tem vários seguidores, uma taxa alta de engajamento, tem uma galera que participa, e aí você vai brigar com o tubarão. Por que você não acha um nicho e começa a brigar por isso? O ataque ele deu muito certo por conta disso. Porque na época não tinha, eu acho que tinha, se não me engano, acho que só o Máquina do Esporte, ele falando, mas eu achava que eles nem falavam tanto assim nem expandiam tanto aí sobre marketing esportivo, tanto que eu criei o Ataque. Mas não foi para competir com outros. Porque eu gostava de falar isso. Em tese, eu domino isso. Eu tenho esse conhecimento sobre marketing esportivo. Então, foi isso que me fez começar o meu projeto. Então, pensem num diferencial. Pensem em alguma coisa que você se sinta bem, que tenha domínio, que você saiba falar sobre isso.
A gente tem perfis ali, por exemplo, de futebol, mas que ele fala de um lado, de uma visão um pouco mais política, por exemplo, de futebol. Tem um que eu até sigo, por exemplo, no Twitter. Eu vejo ali algumas threads, acho super interessante, mas dá pra ver que a pessoa domina sobre isso. Isso também é legal. E uma coisa que eu acho muito importante, e eu já falei aqui, que é meter as caras. É ir atrás, ter atitude, é conversar com um com o outro. Você tem que saber respeitar o espaço do outro, tá? Quando eu falo meter as caras, não vai ficar importunando ninguém, não, pelo amor de Deus, pessoal. Mas, de repente, você vê um parceiro ali que você possa trocar conteúdo, de repente, converse com o cara, vê alguém que é referência, tenha uma ideia diferente para você ter um alcance bom. Então, pegue alguns perfis legais ali, troca uma ideia com os caras, troca uma ideia com quem é referência na sua área. Por exemplo, o cara vai montar um perfil de futebol, dificilmente ele vai conseguir falar com o Cristiano Ronaldo, que eu falei. Mas não custa, por exemplo, ele de repente pega um cara que é um jornalista que entenda de futebol e possa trocar uma ideia, por exemplo. Até mesmo mandar um artigo, uma publicação que seja. Quem é do marketing esportivo, por exemplo, como agente, pense no diferencial, cara. Pense no que você pode oferecer diferente. Eu notei, já estou nessa, já tem um tempinho já. Eu tenho notado que de talvez 2018 para cá, mais ou menos uns 3 anos, aumentou muito o número de perfis de marketing esportivo. Isso é muito bom, cara. Quanto mais perfis, melhor. Quanto mais gente falando sobre o tema, trocando ideia, um participando, trocando ideia com o outro. Cara, eu sou zero vaidade. Eu tenho zero vaidade com isso, com achar que eu sou o dono da bola. Pelo contrário. Tem gente que acha que tem gente que não se acha que pode colaborar. Então, sempre vai ter gente que vai abrir a porta, vai abrir as portas para vocês trocarem uma ideia. Então pense nisso, pega umas referências legais, vê o que tá fazendo. A minha ideia com o ataque hoje, eu comecei ele meio na linha do ego mesmo, que era publicando o que a gente fechava ali na agência, principalmente o que eu fechava. Que era para dar uma visibilidade para pelo menos quem seguia. Eu tinha poucos seguidores na época, não tinha essa corrida louca para os seguidores, que eu acho que não, pelo menos eu não tô atrás disso. Eu acabei mudando para colocar essas visões que eu tenho, essas ideias que eu tenho sobre marketing esportivo. Então, é um espaço que eu mesmo criei, que acabei criando e fomentando para falar sobre o que acontece. Eu lembrei que agora, e dá para ver aqui, né? O Twitter do Ataque foi criado em março de 2010, pra vocês terem ideia. Já era para falar de marketing esportivo ali. Antes ainda da agência. Porque eu sempre gostei do tema. Isso foi na época que eu já estava entregando meu TCC ainda. Entreguei meu TCC um pouco antes ainda. Mas por quê? Porque eu gostava do tema. Então, de novo, só recapitulando, fazendo uns bullet points aqui. Pensem no diferencial. Busquem, corram atrás de referências, de perfis, de pessoas do meio que possam oferecer alguma coisa e façam o trabalho de vocês honestamente. Tenham algo a oferecer. Esse podcast, por exemplo, já é algo diferente para vocês. Falando especificamente no caso aqui do Entre Linhas. Mas para qualquer outro meio, outra coisa, voltando aí, dando um passo para trás, voltando para o ataque, a minha ideia hoje é pegar coisas que aconteceram, que estão acontecendo na verdade. Às vezes eu pego algumas coisas antigas só para fazer algum apontamento, alguma coisa que tenha a ver, por exemplo, vamos supor, Superliga. Eu posso pegar a Copa União de 87 para falar dela, por exemplo, que foi uma união dos clubes que fizeram, tá? Isso nada me impede. Mas eu estou sempre pensando na conversa, no debate, no que atrai as pessoas para poderem conversar. Massa, cara. Então, caminhando aqui para o final, a gente sempre faz aquela pergunta final, mas dessa vez não vai ter não, porque se o nosso ouvinte for atento, ele vai perceber que rolaram vários easter eggs do mercado. Então, tipo, não precisa mais de dica final. Eu acho que, tipo, se pegar todo o papo da gente e for pegando os pontos, você vai perceber que o Thiago deixou vários easter eggs, várias dicas para o mercado. Mas, assim, eu
como a gente já falou, assim, é um prazer exato ter você aqui com a gente. Foi muito bom, pô, muito massa. Eu vou fazer igual a Gabriel, como eu sempre faço, na verdade, que é anotar e todo o podcast que eu gosto, assim, que é algo que realmente vai me engrandecer como profissional, né? Vai fazer melhorar como profissional. Eu procuro anotar pontos importantes. Eu já tenho alguns pontos até que eu cheguei a anotar aqui, mas eu vou parar para anotar, principalmente essa questão de estar sempre se atualizando e dominando ferramentas assim. Eu acho que isso realmente é um diferencial muito grande para o mercado. Enfim, pô, tem muita coisa que é, a dica é ouvir o podcast todinho, do começo até o final. Beleza, Tiago? Velho, muito obrigado. Prazer. Essa questão de dominar de ferramenta tem a ver também com essa transformação digital que a gente está falando. Isso faz parte. Então, saber o que tá acontecendo. Twitter não é só. Rede social não é só uma publicação no Twitter, não é só uma publicação no Instagram, não. Utilize métricas, utilize coisas para medir, isso tudo é muito importante também, tá? Então, é uma sugestão que eu deixo. Eu queria agradecer, pessoal, esse convite. Queria agradecer a vocês aí, o espaço. Essa troca é muito legal. Eu adoro falar sobre marketing esportivo, estou sempre à disposição. Então, o que a gente puder colaborar e trazer, eu espero que quem ouviu a gente até aqui tenha aproveitado muita coisa. Sempre tem alguma coisa que a gente possa colaborar. Quem quiser também, tem meu e-mail aí, não sei se vocês vão deixar, enfim, podem trocar uma ideia comigo, eu estou sempre à disposição. Tem o Instagram, que é instagram.com/ataquemarketing, twitter.com/ataquemarketing, facebook.com/ataquemarketing. A gente tem um canal no YouTube, a gente vai começar a lançar alguns vídeos lá Olha agora. aí. Então, mesmo também só me procurar pelo Ataque Marketing. E por fim, o site é www.ataquemarketing.com. Todos são bem-vindos lá para conferir alguns artigos, algumas publicações que a gente tem. E vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês. E ainda tem um podcast, né, de vocês. Tem o podcast também, está no Spotify já. É o Rádio Ataque, a gente decidiu colocar esse nome. E tem muita conversa legal lá. Já conversei com o Ribe, que vocês até citaram aqui na entrevista. Já conversei meu último papo foi com o Pedro Goldfarb, que trabalha na PepsiCo do Brasil. Ele trabalha na divisão da Leis. Então a gente conversou muito sobre leis, sobre ativação na Champions League. Um papo muito legal. Já teve papo sobre clube empresa. Enfim, estão todos convidados a irem lá também depois de conferirem todos os podcasts aqui do Quebrando as Linhas, ir lá pro Ataque Marketing. Rádio Ataque. Quando acabar o episódio aqui, já vai lá escutar o do Rádio Ataque. Tiago, muito obrigado, Tiago. Isso aí, eu vi os três primeiros episódios e foi bem legal. Tá trocando uma ideia com outro rapaz que eu esqueci o nome agora, desculpe. Luiz. Mas isso, mas assim, é bem bacana também além de trazer o bate-papo, né, sobre com a tua opinião sobre determinado tema, e também trazer outros profissionais é massa, tipo, a gente vai aprendendo cada vez mais, isso é importante pra gente. Beleza, tranquilo, pessoal. Fica aí também, claro, o meu agradecimento pelo convite. Foi uma honra participar e estamos aí sempre à disposição. Como eu falei, adoro conversar sobre esporte, sobre marketing, sobre mercado. Então, valeu, Tiago. Fica aí o agradecimento. Obrigado. Valeu, pessoal. Nossas portas também estão abertas aqui. Quando precisar e quando quiser voltar, é só falar que a gente abriu um espaço na nossa agenda aqui. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Quebrando as Linhas. Sempre reforçando aqui, se não segue a gente nas redes sociais, siga a gente em @somosentrelinhas no Instagram e Facebook. No Twitter é EntrelinhasGE. Também estamos no LinkedIn, no YouTube, é só pesquisar lá Entre Linhas Gestão Esportiva. E, bom, se quiser trocar uma ideia com a gente, é só deixar um direct, um
uma mensagem lá, pode ser um feedback positivo ou negativo, a gente está sempre aberto a trocar uma ideia e conversar com vocês e está sendo muito bacana produzir o podcast, ouvir o que vocês têm a dizer e aperfeiçoando com o tempo. E eu acho que é isso, né, Cláudio? Conta aí pra gente. Vamos finalizar? Vamos sim. Obrigado a todos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinhas Gestão Esportiva.